Seja bem-vindo! Nesse quiz bíblico, vamos testar seus conhecimentos sobre um evento misterioso e poderoso que ocorreu durante a vida de Jesus Cristo, a Transfiguração. Este milagre é registrado no Novo Testamento e nos ensina muitas lições sobre a natureza divina de Jesus, que é fascinante e inspiradora. Você está pronto para testar seus conhecimentos bíblicos e descobrir mais sobre a Transfiguração de Jesus? Fique ligado! Canal Desafios Bíblicos. Estudando as Escrituras, fortalecendo a fé. Desafie os amigos e a família para participarem desse quiz e vejam quem faz mais pontos. E se lembre de anotar quantas você acertou e contar para a gente nos comentários. Vamos lá! Pergunta 1. Onde aconteceu a Transfiguração de Jesus? A. Em um alto monte. B. À beira-mar. C. No jardim do Getsêmani. Ou D. No Gólgota. Resposta A. Em um alto monte. Pergunta 2. Quem estava presente quando Jesus foi transfigurado? A. Pedro, André e Tiago. B. João, Simão e Tomé. C. Pedro, Tiago e João. Ou D. André, Filipe e Mateus? Resposta C. Pedro, Tiago e João. Pergunta 3. Tiago e João eram o que um do outro? A. Vizinhos desde sua infância. B. Irmãos. C. Melhores amigos. D. Primos. Resposta B. Irmãos. Pergunta 4. Por que Jesus subiu a esse monte? A. Para descansar como de costume. B. Para orar. C. Para ter um momento longe das multidões. D. Para fugir das pessoas que o estavam perseguindo, pois não havia chegado a sua hora ainda? Resposta B. Para orar. Pergunta 5. Quando Jesus foi transfigurado, o que aconteceu com ele? A. Havia uma luz muito brilhante do céu sobre Jesus e ele resplandecia. B. O seu rosto e seu corpo brilhavam com o sol. C. Ele suou gotas de sangue. D. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz? Resposta D. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Pergunta 6. Quem apareceu ao lado de Jesus quando ele foi transfigurado? A. Moisés e Elias. B. Moisés e Abraão. C. Abraão e Eliseu. Ou D. Abraão e Elias? Resposta A. Moisés e Elias. Pergunta 7. Sobre o que conversavam Jesus, Moisés e Elias quando ele foi transfigurado? A. Falavam dos sinais do final dos tempos. B. Falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. C. Falavam do céu e como é estar lá. D. Falavam da ressurreição de Jesus e dos milagres que ele estava fazendo? Resposta B. Falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pergunta 8. O que Pedro disse ao ver Jesus transfigurado, Moisés e Elias? A. Mestre, bom é estarmos aqui. Vamos chamar os outros discípulos. B. Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 4 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias e outra para os discípulos. C. Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos uma tenda para prestarmos culto. Ou D. Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? Resposta D.
Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pergunta 9. Por que Pedro disse para fazerem tendas? A. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam maravilhados. B. Porque ele estava extremamente admirado com tudo o que estava acontecendo. C. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam apavorados. Ou D. Porque ele queria que os outros discípulos também vissem o que estava acontecendo. Resposta C. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam apavorados. E aí? Até agora aprendeu algo novo? Se você está gostando do nosso desafio, deixe o seu like. Com isso você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Também é uma maneira de sabermos que você está gostando do quiz bíblico. E assim podemos preparar mais desafios como esse. Pergunta 10. Enquanto Pedro falava essas palavras, o que aconteceu? A. Uma nuvem luminosa os envolveu. B. Um vento impetuoso levou Moisés e Elias embora. C. Uma grande tempestade se formou. D. Moisés e Elias ascenderam ao céu? Resposta A. Uma nuvem luminosa os envolveu. Pergunta 11. Qual foi a reação dos discípulos ao entrarem na nuvem? A. Ficaram muito felizes e contentes. B. Ficaram com medo. C. Ficaram calados. Ou D. Ficaram de olhos fechados. Resposta B. Ficaram com medo. Pergunta 12. O que veio dessa nuvem luminosa? A. O Espírito Santo como pomba. B. Um vento muito forte. C. Uma luz que cegou aos discípulos. D. Uma voz? Resposta D. Uma voz. Pergunta 13. O que a voz da nuvem disse? A. Este é o meu filho. B. Este é o meu filho, em quem me comprazo. C. Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Ou D. Este é o meu filho, obedeçam a ele? Resposta C. Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Pergunta 14. O que aconteceu aos discípulos ao ouvirem a voz da nuvem? A. Os discípulos ficaram com a face resplandecente. B. Os discípulos caíram de bruços, tomados de um grande medo. C. Os discípulos davam glórias a Deus. D. Os discípulos ficaram mudos de tanto medo? Resposta B. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Pergunta 15. O que Jesus fez ao ver a reação dos discípulos? A. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. B. Jesus se entristeceu por eles terem ficado com medo. C. Jesus se aproximou e disse: Homens de pequena fé. Ou D. Jesus se aproximou, tocou neles e o medo deles passou. Então eles se levantaram. Resposta A. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Pergunta 16. Quando os discípulos se levantaram, o que viram? A. Viram Moisés e Elias olhando para eles com reprovação. B. Não viram nada, pois ficaram cegos por alguns dias. C. Viram um anjo resplandecente junto com Jesus, Moisés e Elias. Ou D. Não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus? Resposta D. Não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Pergunta 17. Após descerem do monte, o que Jesus disse aos discípulos que estavam com ele?
A. Jesus lhes pediu que não contassem a ninguém o que tinham visto. B. Jesus pediu que contassem a todo o povo o que viram. C. Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinham visto. D. Jesus afirmou que eles eram privilegiados por ter visto tudo o que viram. Resposta C. Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinham visto. Antes das próximas perguntas, queremos te lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está perdendo os melhores desafios e conteúdos exclusivos. Não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo para não ficar de fora dessa. Vamos juntos nessa jornada. Garantimos que você não vai se arrepender. E não esqueça de compartilhar com seus amigos para que eles também possam se juntar à nossa comunidade. Vamos lá. Pergunta 18. Jesus pediu que não contassem o que viram até quando? A. Até que ele ressuscitasse. B. Para sempre. C. Até que ele fosse preso. D. Até que ele morresse na cruz. Resposta A. Até que ele ressuscitasse. Pergunta 19. O que Pedro, Tiago e João fizeram a partir dessa ordem de Jesus sobre não contar o que viram? A. Eles não conseguiram guardar segredo e contaram aos outros discípulos. B. Eles se alegraram tanto com o que viram que não conseguiram se conter e contaram a todo o povo. C. Eles não contaram nada a ninguém no mesmo dia, mas longe de Jesus contaram aos outros discípulos. Ou D. Eles não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto? Resposta D. Eles não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Pergunta 20. O que os discípulos ficaram perguntando entre eles sobre a ordem de Jesus? A. Por que Jesus não queria que eles contassem o que aconteceu a ninguém? B. O que seria esse ressuscitar dentre os mortos que Jesus disse? C. Por que apareceram Moisés e Elias no monte e não apareceu o patriarca Abraão? Ou D. Por que Jesus, Moisés e Elias conversavam sobre a morte do seu mestre Jesus? Resposta B. O que seria esse ressuscitar dentre os mortos que Jesus disse? Última pergunta. O que aconteceu quando Jesus e os discípulos desceram do monte onde ocorreu a transfiguração? A. Uma multidão veio com espadas e porretes prender Jesus. B. Os discípulos vieram ao encontro deles e perguntaram por que subiram ao monte sozinhos. C. Uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. D. Os discípulos correram ao encontro deles e perguntaram o que era aquela nuvem luminosa que apareceu no alto do monte? Resposta C. Uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Os textos bíblicos de onde tiramos essas perguntas se encontram em Marcos 9, 2 a 10, Mateus 17, 1 a 9 e Lucas 9, 28 a 37. Leia os relatos completos na sua Bíblia. Chegamos ao fim do nosso quiz. Esperamos que você tenha aprendido bastante com esse desafio. Agora, nos diga nos comentários, qual foi a parte mais interessante desse milagre para você? E quantas você conseguiu acertar? E se quiser mais desafios bíblicos como esse, dê uma conferida nos outros vídeos do nosso canal que estão aparecendo na tela agora. Deus te abençoe!